Jornal da Cidade. Oferecimento Unilavras. Ensino que transforma vidas. E Nilson Imóveis. Com você em cada momento. Oi para você que se liga no Lavras TV. Que bom tê-los conosco para mais uma edição que traz os seguintes destaques. Receita Federal em Varginha divulga balanço das apreensões e destinações realizadas em 2023. Diversidade religiosa em Lavras é tema de pesquisa de estudante de doutorado da UFLA. Tem ainda o Giro do Esporte com Rafael Mendonça e a previsão do tempo de amanhã. Quarta-feira, 7 de fevereiro, o Jornal da Cidade está no ar, num oferecimento do Unilavras e da Nilson Imóveis. A Receita Federal em Varginha apreendeu, no ano passado, mais de 15,9 milhões de reais em mercadorias oriundas de contrabando, tais como cigarros e similares, ou de importação irregular, como eletrônicos, itens de informática, relógios, entre outros. Em 2022, o valor estimado das apreensões foi de 2,9 milhões de reais. O maior valor apreendido foi de cigarros, R$ 9.266.401,40, o que representa 58% do total apreendido no decorrer do ano. Também foram apreendidos eletrônicos, veículos, calçados, itens de informática, bolsas e acessórios, entre outros. A sonegação de impostos e a entrada irregular de produtos no país prejudicam os próprios consumidores e geram concorrência desleal. A atuação da Receita Federal garante a manutenção de empregos formais, a defesa da sociedade e um ambiente de negócios mais justo no Brasil. Olha só, um estudante de doutorado da Universidade Federal de Lavras realizou uma pesquisa sobre a diversidade religiosa aqui no município e o mapeamento dos locais de culto na cidade. Confere aí na reportagem de Frederico Mesquita. Bom, a minha pesquisa, né, ela tem como objetivo central trabalhar um termo que a gente chama de governança da diversidade religiosa, que é entender como que o Estado, né, pensando em governo municipal, e a sociedade lidam com essa diversidade religiosa, né? E aí pensando o Estado no sentido de políticas públicas que ele desenvolve, né, pensando essa diversidade e não a uniformidade, né, entendendo que o Estado é laico, né, e todas essas questões, né, de liberdade religiosa que a Constituição garante, e a sociedade pensando o que a própria sociedade também vê em relação a isso, né? Que é importante você ter as leis, mas a sociedade também entender esse princípio de liberdade religiosa, né? Respeitando todas as religiões. Então, a pesquisa ela tem esse objetivo geral, né? E dentro dessa pesquisa, uma parte dela é fazer o mapeamento dessa diversidade aqui na cidade de Lavras, né? E esse mapeamento é identificar os diversos locais de culto, né? Ou estabelecimento religioso também pode ser um termo utilizado, né? Então, das diversas religiões, desde as cristãs, né, que são evangélicos e católicos, as outras religiões, né, espíritas, os mormons, né? Você tem o Testemunho de Jeová, tem as religiões de matrizes africanas, né? Budistas e outras espiritualidades também, né? Que tem hoje, reiki, o xamanismo. A princípio, a gente já conseguiu identificar 256 locais de culto, né? Ou estabelecimentos religiosos. E dentro dessa proporção, né? A gente vai ter um número maior de templos religiosos evangélicos, né? Na base de mais de 190 templos religiosos evangélicos. A gente tem também um número grande assim, de templos católicos também. Depois vem as religiões de matrizes africanas. Temos também né, as casas espíritas aqui em Lavras, né, que tem uma grande representatividade. Tem também esses locais que a gente chama de múltiplo pertencimento religioso, né, que é um local que muitas das vezes ali acontece um entrelaçamento entre religiões. Então você vai ter ali Umbanda com Reiki, com xamanismo, né, em que as pessoas ali tomam ayahuasca, né? Você tem um santo daime também ali junto.
E tem outros locais, né? A gente tem aqui, por exemplo, locais, não um templo mesmo, mas locais onde as pessoas se reúnem para fazer reuniões budistas. Você tem outros locais também como Mormons, né? Os Testemunhos de Jeová. Uma coisa assim, muitas das vezes que é meio controversa, mas, por exemplo, a gente contabilizou também os locais de maçonaria, que tem também um aspecto de religião, né, no sentido de ter rituais, né, e todas essas questões. Então a gente tem esse número, né, de 256, mas a gente sabe que são mais, porque eu já, depois desse último resultado, a gente andando pela cidade, né, que é uma das metodologias que eu tenho adotado, que é de andar pela cidade para conhecer esses locais, né? A gente já percebe que tem mais. Eu trabalho tentando identificar esses locais de culto através do Google Maps, né? Porque ali você já tem alguns locais identificados. Sim. Alguns locais, depois da pandemia, criaram páginas, né? No Instagram, no Facebook, então você consegue identificar ali também. E uma outra parte andando, indo nos locais, conhecendo, né? Tem pessoas que não frequentam um templo religioso, mas ou uma instituição, mas se diz, não, eu tenho essa religião, mas ele não frequenta, que é um termo que algumas pessoas criaram, muito relacionado às religiões cristãs, que são os desigrejados. Pessoas que não querem se vincular a uma instituição, mas isso pode acontecer com qualquer religião, né? Mas tem pessoas que se dizem não ter nenhuma crença também, que é um fenômeno muito crescente, né? As pessoas sem religião. E isso é importante a gente destacar, porque, né, as leis prevê que essa noção de liberdade religiosa prevê isso tanto para a pessoa que tem uma religião, quanto para as pessoas que também não querem ter nenhuma crença, né? Essa questão de liberdade de consciência, né? E crença. Rafa, recentemente o IBGE lançou uma pesquisa mostrando que... Aí os critérios que ele fez, essa pesquisa, acho que pode ser até... A gente pode divergir sobre isso e tudo. Mas trazendo o IBGE, mostrando que hoje a gente tem mais templos religiosos do que escolas, né? Enfim, e hospitais juntos. Como é que é isso? Como é que você viu essa pesquisa de forma objetiva para a gente ir encerrando aqui, por favor? Sim, esse levantamento foi feito no último censo, né? Em que os recenseadores, além de fazer a pesquisa com as pessoas, ele fez a identificação, muitas das vezes a confirmação dos diversos estabelecimentos, né? É importante mencionar que isso já foi feito no censo de 2010. Só que não havia essa identificação dos estabelecimentos religiosos. E aí, por essa pesquisa, eles identificaram que, né, e que foi o que a mídia divulgou muito, né, de você ter mais estabelecimentos religiosos do que estabelecimentos de saúde, né, que envolve posto de saúde, farmácias e tudo mais, e do que instituições de ensino, escola, universidade, né. Só que é interessante a gente perceber que a gente fica pensando assim, mas tem mais estabelecimentos religiosos do que locais de saúde ou de ensino, né? Isso é ruim para o país, tudo mais. Só que eu senti uma crítica nesse sentido. Olha, mas a gente tem mais templos religiosos do que investimento, por exemplo, em saúde e educação. Você sentiu assim também? Sim, mas a gente tem que analisar com mais cuidado, porque, por exemplo, né, em uma escola você pode ter ali 300 alunos. Né? Em uma universidade, por exemplo, aqui na UFLA, né, em Lavras, a gente tem mais de 20 mil alunos em uma universidade. Então, é analisar isso com calma e também as pessoas, quando leram isso, vinculou muito a igrejas, né, no sentido de ser igrejas evangélicas, né, ou católicas. Mas quando fala de estabelecimentos religiosos, é das diversas religiões, né? Então você vai ter terreiros, casas espíritas, né? Mesquitas, sinagogas. Então é toda essa diversidade de locais de culto, né? E conta para nós aqui, o pessoal que quiser. Rafael de Castro, o pessoal que quiser acompanhar o seu trabalho, né? Os estudos. Aliás, em várias oportunidades o Rafael se reúne com, né, o pessoal aqui, alguns grupos. O encontro interreligioso, houve a oportunidade dele trazer um pouco desse trabalho dele, mas o pessoal que quer continuar, quer acompanhar o seu trabalho, tem uma rede social, como é que funciona? Assim, além das minhas mídias sociais pessoais, né, Rafael Castro, né, no Instagram, no Facebook, né, e outras mídias, a gente tem também uma página que é do Diálogos, Observatório da Diversidade Religiosa, que é um grupo de pesquisa que visa trazer essa dinâmica, né, de como é essa diversidade. E ali a gente posta ali como que está sendo esse acompanhamento de visita aos locais de culto, né? Desses eventos que a gente tem desenvolvido aqui na cidade, né?
buscando sempre trazer à tona isso, né? Essa diversidade, a importância do combate à intolerância religiosa, né? Das diversas possibilidades que tem, de você ter esses grupos religiosos juntos, promovendo o diálogo interreligioso. Então tem essas duas vias, né? Pelo meu perfil pessoal, Rafael Castro, ou acompanhando a página do Diálogos, Observatório da Diversidade Religiosa. E está na hora do nosso Giro do Esporte de hoje, com Rafael Mendonça. Fala, Júnior! Abraço para você, para todos que estão conosco aqui no Jornal da Cidade, chegando com as informações do esporte nesta quarta-feira, dia de clássicos nos estaduais pelo Brasil, mais especificamente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em São Paulo, 7h30 da noite, na Vila Belmiro, o Santos enfrenta o Corinthians. Corinthians que vive uma grande crise, está próximo de anunciar o novo treinador para o lugar do Mano Menezes, o Antônio Oliveira, do Cuiabá. E o Santos, apesar de viver um ano de Série B, começou bem o Campeonato Paulista, vai ser um jogo interessante. Lembrando que o Corinthians ainda não vai ter um novo treinador para essa partida. Thiago Kozlowski é quem vai assumir o comando da equipe nesse jogo. Às 9h30 da noite teremos no Newton Santos Botafogo e Flamengo. Botafogo vivendo ainda uma certa instabilidade nesse começo de temporada. O Flamengo perdeu pontos no Carioca por conta do período em que esteve nos Estados Unidos e não colocou o time principal no estadual. Então precisa recuperar alguns pontos na competição e hoje tem mais um clássico pela frente. Acontece hoje também a abertura da quarta rodada do Campeonato Mineiro, 7 da noite o América enfrenta o Uberlândia no Independência e teremos 8h30 Tombense e Democrata. Por falar em Campeonato Mineiro, vamos falar de Atlético e Cruzeiro, porque o Galo fechou hoje a preparação para encarar o Atlético amanhã, jogo que acontece 9 da noite em São João del Rei, estádio cheio, sempre com aquelas especificidades do interior, e hoje a lista de relacionados para o jogo foi divulgada. Felipão vai levar força máxima para a partida, ainda que não conte com Lemos e Zaratio, que sentiram lesões musculares e já estão em tratamento, sem previsão de volta por enquanto. Já o Cruzeiro joga apenas na sexta-feira, às 4h30 da tarde, contra o Patrocinense, e o técnico Nicolás Larcamon ainda pensa na montagem da equipe, mas deve ter uma base muito parecida com a que iniciou o clássico. O dia foi de novidades em relação a jogadores anunciados, reforços anunciados. Cruzeiro oficializou a contratação do volante José Cifuentes, que estava no Rangers da Escócia. Ele vem por empréstimo de uma temporada e chega na semana que vem para a realização de exames, mas esse já foi anunciado oficialmente. O Vidalba, zagueiro argentino, está desde ontem em Belo Horizonte e em breve também será anunciado. Os dois acertados para darem uma reforçada nesse time do Cruzeiro para a sequência da temporada, mas a diretoria promete buscar mais peças. Essas as informações do esporte nesta quarta-feira. Eu volto com você, Júnior. E agora a gente vê como fica o tempo em Lavras amanhã. Pois é, segundo informações do Instituto Clima Tempo, a quinta-feira será de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. A temperatura mínima chegará a 19 graus e a máxima a 28. Ventos a 13 km por hora, com a umidade do ar chegando à casa dos 69%. Bom, e esta edição fica por aqui. Continue acompanhando Lavras TV em nosso portal de notícias, Facebook e Instagram. Curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal no YouTube e ative o sininho das notificações para receber nosso conteúdo diariamente. Nosso WhatsApp também está à sua disposição. Anote aí, 99845-8318. Lavras TV, o seu canal na internet.